Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje vamos para a segunda parte sobre os povos ali do Oriente Médio, beleza? Então, para a gente chegar nos dias de hoje, a gente tem que começar falando dos acadianos. No terceiro milênio a.C., povos que falavam idiomas semitas migraram para a Península Arábica, para a Mesopotâmia e se fixaram na Suméria, onde por fim fundaram o Império Acádio, sob o comando de Sargão da Acádia em 2300 a.C. Os acádios eram um grupo de nômades que vinha do deserto da Síria. Eles começaram a penetrar nos territórios do norte das regiões da Suméria. E nessa época a maioria das cidades-templos ela já havia sido unificada uma vez por volta de 2375 por um cara chamado Lugal-Zagessi. Ele era soberano da cidade-estado de Uruk. Entretanto, foi sob o reinado dele, de Sargão, que os acádios conquistaram e unificaram todas as cidades-estados sumérias, inaugurando o primeiro império mesopotâmico. Ele levou esse processo expansionista adiante, conquistando muitas das regiões circunvizinhas, terminando por criar um império de grandes proporções, cobrindo todo o Oriente Médio e chegando a se estender até o mar Mediterrâneo e a Anatólia. Foi a primeira manifestação de uma ideia imperial de que se tem notícia da história. Sargão I ele era chamado de o soberano dos quatro cantos da terra, isso é, governante do mundo inteiro, em reconhecimento ao sucesso da unificação mesopotâmica. O rei tornou-se mítico. Mesmo antes da conquista, porém, já ocorria uma síntese entre as culturas suméria e acádia, que se acentuou com a unificação dos dois povos. Os ocupantes assimilaram a cultura dos vencidos, embora em muitos aspectos as duas culturas mantivessem diferenças entre si, como a religião. Além disso, os reis das cidades-estados sumerianas foram mantidos no poder e reconheciam-se como tributários dos conquistadores acadianos. É claro que essas diferenças culturais e religiosas, o fato de manter reis no poder e os ataques de um outro povo chamado Guti, que eram nômades originários dos montes Zagros, que ficava no alto do rio Tigre, fizeram com que esse império caísse após um século de existência. O domínio desse povo, dos Guti, durou um século, sendo substituído no século seguinte, em cerca de 2100 a.C. a 1950 a.C., por uma dinastia proveniente da cidade-estado de Ur. Ur-Nammu reunificou a região sob o controle dos sumérios. Ele construiu os zigurates e promoveu a compilação das leis do direito sumeriano. Ur-Nammu conquistou então a Acádia e levou o Império Sumério-Acádio a um novo apogeu, principalmente na parte cultural. Os acadianos escreviam através da escrita cuneiforme, um sistema desenvolvido pelos sumérios que utilizava sinais em forma de cunha impressos em argila úmida. Esse foi o último ato de manifestação do poder político da Suméria. Atormentados pelos ataques das tribos elamitas e amoritas, o império ruiu. Nessa época, os sumérios desapareceram da história. E isso nos leva aos amoritas. Por volta de 1900 a.C., o povo amorita, um grupo semita, tomou o controle da região da Mesopotâmia. Após a sua chegada à Mesopotâmia, os amoritas fundaram a cidade de Babilônia, que graças à sua excelente localização nas margens do Eufrates, viria a ser o principal entreposto comercial de toda a região e viria a dar o nome ao Império dos Amonitas, o Império Babilônico. O chamado Império Babilônico foi criado por volta de 1894 a.C., pouco depois da chegada dos amoreus por Amoreu Sumuabum. Esses nomes são os melhores. Esse povo centralizou o governo, ou seja, acabou com a independência das cidades-estados, que ficaram submetidas a um governo central. Lembra que a gente falou que esse foi o erro lá atrás dos outros conquistadores que deixaram as cidades-estados terem seu próprio rei. A capital desse nascente império amorita passou a ser a cidade de Akkad, ou Akkad, agora denominada historicamente como Babilônia. Por essa razão, os amoritas são chamados de os Antigos Babilônios.
O dialeto usado durante o primeiro Império Babilônico, datado de 1800 a 1600 a.C., é conhecido como Antigo Babilônico. É nessa língua que está escrito o famoso Código de Hammurabi, que foi criado para fazer esse sistema centralizado do governo funcionar. Hammurabi ficou famoso por esse código de leis. Ele nasceu em Babel e foi o 6º rei sumério, mas é considerado o fundador do primeiro Império Babilônico, ou seja, a dinastia babilônica dos Amoritas. Hammurabi promoveu a fusão dos semitas e sumérios por meios diversos, fossem guerras ou pela diplomacia, e dominou as independentes cidades-estados unificando-as. Desse jeito, conquistou quase toda a Mesopotâmia. Esse rei fez muitas obras, impulsionou a agricultura, o comércio, construiu cidades, decorou templos, mas seu grande legado foi o famoso Código de Leis, que até hoje é estudado e discutido. Esse código é uma compilação das leis mais antigas que se conhece. Foi gravado numa estela de diorito, em cuja parte superior aparece o próprio Hammurabi recebendo a insígnia do reinado e da justiça, das mãos do deus Marduk. Na parte de baixo da estela estão gravadas as 282 cláusulas do código. Essa estela foi encontrada por uma delegação francesa na Pérsia sobre as ruínas da Acrópole de Susa e foi transportada para o Museu do Louvre, em Paris, onde permanece até hoje. Já que falamos de Marduk, pouco sabemos da religião dos antigos babilônicos, mas é possível supor que eles tenham adotado muito da religião suméria, povo com o qual conviveram muito tempo. Eles adoravam um grande número de deuses nos templos, e o seu deus principal, criador dos homens, era Marduk. Socialmente, seus cultos eram dirigidos por sacerdotes e o rei era como se fosse um representante de Marduk na terra. Com a morte de Hammurabi e devido a uma série de revoltas populares nas cidades-estados dominadas pelo Império e devido a várias conspirações contra a sucessão imperial, o Império Babilônico entra em declínio e é invadido pelos hititas e depois pelos cassitas. Os hititas eram um povo de origem misteriosa. Eles invadiram a Babilônia, liderado pelo rei Mursílis I, em 1595 a.C. A cidade foi arrasada, foi incendiada, e isso acabou sendo o fim do Império dos antigos babilônicos. O povo hitita acabou adotando as leis, a religião e a cultura dos antigos babilônicos, que antes já tinham absorvido a cultura da Suméria. Após os hititas, foi a vez dos cassitas invadirem a Mesopotâmia. Eles eram um povo indo-europeu que viveram um território a leste do rio Tigre. Eles eram do cassita. Armados com carros de guerra puxados por cavalos, eles formaram um grande império baseado no saber dos babilônios e na sua força militar. Conquistaram territórios do Eufrates até os montes Zagros e absorveram a cultura local. A cidade da Babilônia foi renomeada e se tornou Caranduniash. Entretanto, a prosperidade da região atraiu os assírios, que começavam a se expandir para o norte. O rei assírio, Tukulti-Ninurta I, invadiu a Babilônia, prendeu seu rei e arrasou a cidade. Esse foi um momento difícil para a Babilônia. As constantes invasões destruíram muito de suas belas obras arquitetônicas, acabaram com seu comércio e sua agricultura e impediram o desenvolvimento das artes. A Babilônia só volta a ser uma cidade importante sob os reis caldeus, que serão chamados neobabilônios. Bem, mas antes dos caldeus chegarem lá, quem chegou primeiro foram os assírios. Eles também têm origem semita e viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Realizaram diversas conquistas e expandiram seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando ao Egito. Os militares assírios formaram o primeiro exército organizado e o mais poderoso que existiu até então. Desenvolveram armas de ferros e carros de combates puxados por cavalos, além de uma cavalaria pesada individual. O controle das áreas conquistadas era mantido pelas tropas e por práticas cruéis, como a deportação e a mutilação dos vencidos. Os guerreiros e sacerdotes desfrutavam de grandes privilégios, não pagavam tributos e tinham grandes propriedades de terra. A população comum, formada por camponeses e artesãos, ficava sujeita a altos tributos e serviços forçados na construção de imensos palácios e estradas. Os assírios desenvolveram a horticultura e aperfeiçoamento do arado.
As principais cidades e estados do Império Assírio foram Assur e Nínive. A economia passou a basear-se na agricultura, no comércio, nas pilhagens e nos tributos pagos pelos povos que eram conquistados. A vida social, os costumes matrimoniais e as leis de propriedade de assírios e babilônios também eram muito parecidos. Suas práticas e crenças religiosas eram semelhantes. E os principais governantes que eles tiveram foram Sargão II, que entre outras conquistas invadiu e destruiu a Babilônia, e Assurbanipal, que invadiu o Egito e tomou Tebas. Presta bem atenção, porque nós vamos falar futuramente num vídeo de como essa influência de ter invadido o Egito pode ter influenciado coisas que vieram futuramente lá no Egito. Seu ápice foi com o rei Sargão II, que reinou de 722 a 705 a.C. Com seu forte exército, dominou os hebreus, babilônios e egípcios. Assurbanipal não conseguiu evitar que o Egito, em 653 a.C., efetivasse sua emancipação. Com a independência do Egito, seguiram-se rebeliões na Fenícia, na Babilônia e na região de Elã, onde viviam os elamitas. No entanto, sabe-se que Assurbanipal criou a Biblioteca Real, que leva seu nome, com obras em escrita cuneiforme. Muitas delas preservadas até os dias de hoje, que permitem aos arqueólogos descobrirem muitos aspectos da vida política, militar e intelectual dessa grande civilização, bem como a investigação dos textos bíblicos. Os zigurates permaneceram como centro cultural, religioso e político das cidades assírias. A civilização acabou, pois mesmo com o exército, o Império não conseguiu se sustentar pelo fato de que a maioria da população do Império não gostava do regime ao qual estavam submetidos e rebelaram-se. Isso os deixou vulnerável a invasões e assim facilmente os caldeus e medos os conquistaram. Os assírios formaram um dos maiores impérios até então criado antes do Império Romano. Ficamos por aqui com mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, espero que vocês tenham gostado. A gente está aí nessa jornada de explicar esses povos antigos, babilônicos, sumérios, caldeus, medos, para a gente chegar futuramente nos dias de hoje e explicar toda essa divisão política entre judeus e árabes, muçulmanos. Política e religiosa, né? Exatamente. Então se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Se você gostou dos nossos vídeos no canal, sabe que a gente tem mais de 60 vídeos aí até então no canal. Se inscreve no canal, é uma forma de vocês ajudarem a gente, uma forma também de vocês receberem um aviso de quando tem vídeo novo no canal. Então, é isso. Valeu. Unificando-as, desse jeito, recebendo a insígnia do reinado da justiça e da justiça do reinado. O rei assírio Tatuque-Ninurta. Tatuque. Os principais governantes dos assírios foram Sargão II, que entre outras conquistas destruiu a Babilônia, e Assurbin... Puta que pariu.